Privilégio, mais uma vez, estar aqui com os irmãos para compartilharmos a respeito daquilo que Deus tem falado a nós como igreja e também individualmente. Deus, tenho certeza, tenho convicção que Deus tem falado muito com cada um de nós, né? Eu estava lembrando ontem, que eu guardo as anotações das minhas participações, né? A última vez que estive aqui nesse lugar, nessa mesma plataforma, num culto presencial, foi no dia 15 de março de 2020. Então, estamos nos aproximando de 90 dias, 3 meses, né, de isolamento social como igreja. Confessamos que tem sido difícil, principalmente para nós que temos DNA do relacionamento, e é por isso que a gente usa essa camiseta dizendo que sentimos, né, muita saudade de todos vocês, corpo de Cristo, igreja que se reúne nesse lugar. Sentimos a falta do abraço, do aconchego, daquele sorriso ali na porta, mas cremos com muita convicção, com muita fé que Deus leva a bom termo aquilo que Ele começa em nós e por nós. E em breve, muito em breve, estaremos todos juntos aqui nesse lugar, voltando, não à normalidade, mas voltando a nos encontrar de forma física, né? E poderemos, quem sabe, breve nos abraçarmos, né? Para mim é muito difícil ficar sem abraço, porque eu gosto muito de abraçar. Nós estamos com um tema novo, e o tema tem tudo a ver com os momentos que estamos passando. Coragem. Coragem é uma palavra muito forte, uma palavra que determina e uma palavra que carrega com ela toda uma carga de emoção e também uma carga que nos leva a agir, né? A coragem, ela age e faz com que, no caso, a gente possa agir de forma a atingir alvos, a cumprir metas, a alcançar os nossos objetivos. E nós, como filhos de Deus, como igreja, temos muitos objetivos. Deus tem segredado ao nosso ouvido, ao nosso coração, muita, mas muita, de uma forma assim, bem clara, a respeito do propósito dele para nós como igreja durante todo esse tempo. A palavra coragem, ela está intimamente e intrinsecamente ligada a outra palavra que é desafio. Por isso, o nosso tema central é coragem e o nosso subtema sobre o qual nós refletiremos hoje é para enfrentar novos desafios. Desafios é a palavra que está com o ser humano desde a sua concepção. Todos que conhecem aí sobre a reprodução do ser humano, a gente já sabe que desde a concepção da nossa vida já foi um grande desafio para nós. Porque na casa de mais de 1 milhão, né, de espermatozoides para um óvulo. Então já é um desafio muito grande alcançar esse objetivo para que possamos existir nesse mundo graças ao bom Deus. E Deus tem plano para isso. Então o ser humano, desde o momento da sua concepção, ele enfrenta desafios. No momento de vir à luz a esse mundo, também é um desafio muito grande, o desafio de respirar, o desafio de enfrentar um lugar diferente daquele que ele estava, um lugar aconchegante, tranquilo, um lugar onde ele estava bem alimentado, confortável, né? Todos nós estávamos lá, né? No útero das nossas mães, e de repente temos que sair desse lugar de muito conforto, de muita tranquilidade e enfrentar a vida aqui no planeta Terra. Um grande desafio, respirar de uma forma diferente. Então, o ser humano passa por isso, né? E a maioria enfrenta o desafio, porque o médico lá, o pediatra ainda pega e dá uma palmadinha, né? Para que a gente possa chorar e com isso liberar todas as vias aéreas e a nossa respiração ser facilitada. Mas a partir daí é só desafio, meus amigos, meus irmãos. É desafio durante toda a nossa vida. Desafios emocionais, desafios materiais, desafios na área financeira, sentimental,
na área intelectual da nossa vida. O ser humano, durante todo o tempo da vida dele na Terra, ele enfrenta desafios. E, para que a gente possa enfrentar desafios, temos que ter coragem, muita coragem. Nesse momento, principalmente, momento de pandemia, momento em que o mundo inteiro parou para que pudesse ser controlada, né, essa enfermidade que está assolando o mundo inteiro. Veio do nada, apareceu quase que do nada, do invisível, algo invisível e que afeta toda a humanidade. Todas as coisas paradas, os países enfrentando crises, não só na área da saúde, mas crises econômicas. É um momento assim de euforia, mas uma euforia de medo, uma euforia de incerteza, euforia de ansiedade. E nesse momento, as doenças da alma começam a aparecer e aparecer com grande peso, principalmente a ansiedade, que leva à depressão, que leva a isolamento. E aí nós não estamos falando só do isolamento social, mas aí o isolamento individual do ser humano, e muitas vezes ele tenta se isolar dele mesmo como forma, né, de defesa desse tempo tão incerto. Medo, outra palavra difícil, mas com uma carga emocional muito alta, que é o que afeta, né, toda a sociedade no momento. Com todas as pessoas que nós conversamos, a gente percebe, mesmo que não saia essa palavra da boca, mas percebe que há um medo. Medo de faltar o recurso. Aqueles que estão trabalhando, na realidade, estão afastados do trabalho, o medo de perder o trabalho, de perder o emprego. O empresário com medo da empresa falir, quebrar. O pai de família com medo de não conseguir sustentar a sua casa. Sonhos indo pelo ralo. Eu vivi na pele isso agora, porque a minha filha mais velha, de casamento marcado, tudo dentro desse período. E a gente vendo as datas serem canceladas, e sendo canceladas voos, eventos, e todo aquele sonho, tudo aquilo que passava no coração de uma mulher, e a gente vivendo ali o dia a dia disso, como isso dói, como isso nos impacta emocionalmente, e a gente sem saber o que fazer. Mas, graças a Deus, fizemos o casamento dela de uma forma bem intimista, né? Apenas com a família, cumprimos o que estava agendado em cartório. Está casada, mas um sonho atropelado. Não da forma que foi sonhado, não da forma que foi planejado, mas também entendemos que, como a palavra de Deus diz, os planos podem vir de nós, mas a resposta para todas as perguntas vem de Deus. Nosso coração sempre vai fazer planos, mas se os nossos planos não estiverem alinhados com o plano de Deus para a nossa vida, não vai acontecer da forma que a gente espera. Mas graças a Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, a gente precisa ter coragem. Coragem para enfrentar a vida de frente e de cabeça erguida, porque, acima de tudo, somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus que tudo pode, do Deus que cuida, nos guarda, nos protege, do Deus que de fato está no controle de todas as coisas, da vida de cada um de nós que estamos aqui, da sua vida que está em casa agora acompanhando pela internet. Pedimos a bênção de Deus sobre a vida de vocês. E para falar sobre coragem, a gente traz aqui um personagem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, um homem que enfrentou em sua vida muitos desafios, desafios enormes, e a gente quer compartilhar e refletir a respeito da vida dele, trazendo uma aplicabilidade à nossa vida no quesito coragem, e vocês vão perceber no texto que leremos como essa palavra é importante. O nome desse personagem é Josué. Ele tem um livro na Bíblia com o nome dele, que conta a sua história e a história vitoriosa de um povo que seguiu a ordem ou o comando de Deus.
Então, vamos falar sobre Josué, e para isso, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, no seu primeiro capítulo, os primeiros 9 versículos. Você que está em casa, se estiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, se não, você que está aqui também, se não, é só acompanhar a nossa leitura. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o seguinte: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você, Josué, nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Toma cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se assim o fizer, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por essas promessas. São promessas que Deus faz ao seu servo Josué, mas que elas servem para nós. Podemos fazer leitura, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos em casa, podemos fazer a leitura desse texto entendendo que Deus fala conosco. Deus conhece o tempo que estamos vivendo, Deus conhece os nossos desafios, Deus sabe o que temos passado e vivido, e por isso Deus nos pede para que possamos ser corajosos. A palavra coragem aqui, ela aparece 3 vezes de forma muito forte, tanto é que ela é usada junto com a palavra forte para Josué e também para nós, porque todos esses desafios que Josué iria enfrentar e que nós enfrentamos no nosso dia a dia, vai precisar de muita coragem. Corajoso é a característica daquele que consegue superar o medo. Coragem não tem a ver com ausência de medo. A coragem não destrói o medo em nós. A coragem não apaga o medo na nossa vida. Mas a coragem, ela nos ajuda a estar acima desse medo, a suplantar, a sobrepor, a conseguir vencer esse estado que nos assedia de forma tremenda. E aí, nada melhor do que a gente procurar no dicionário a definição da palavra coragem no que diz respeito a nós. E aí o pastor Alexandre buscou e trouxe aqui, muito bem. Obrigado, viu, pastor Alexandre, por nos ajudar dessa forma. Eu sempre vou buscar, mas dessa vez estava prontinho. Coragem significa, em resumo, a firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Não é oposto e nem ausência de medo. É a superação deste. Bênção, né? A gente pode ter medo. Não tem problema ter medo. Mas precisamos ser corajosos. A vida de Josué foi assim. Eu queria refletir com vocês, um homem de muitos desafios, mas eu quero trabalhar apenas 3 para que a gente possa entender, e os desafios que nós escolhemos aqui para refletir, eles também se aplicam a nós. Josué teve um primeiro desafio,
e por isso Deus falou com ele que ele precisava ter coragem. Vocês notam no texto que Deus conversa com Josué de forma direta, de forma carinhosa e de forma a alavancar nele o desejo de seguir em frente, mesmo sabendo que enfrentaria grandes desafios. Deus motiva Josué a ser um homem corajoso. Deus conhecia o coração de Josué. Deus orientou Josué junto com Moisés. Deus conversou com Josué em muitos momentos durante a vida dele. E o primeiro desafio agora que Deus apresenta para Josué, eu coloquei aqui como um desafio pessoal e intransferível. E é o que muitas vezes Deus faz conosco. Deus nos desafia, é um desafio nosso, e que nós não podemos delegar isso a outra pessoa ou transferir essa responsabilidade, esse alvo, esse desafio para outros. E o desafio agora que Josué enfrentava era ser o líder de um povo que outrora foi liderado por um grande homem de Deus, uma grande figura de liderança, um grande profeta, um homem que Deus usou e levantou para que pudesse tirar da escravidão o seu povo e conduzi-lo a uma terra que Deus mostraria. Esse homem foi Moisés, conhecido por todo o povo, conhecido pelos inimigos, conhecido por reis, um homem de muita liderança e de muita coragem, mas acima de tudo, um homem que ouvia Deus e um homem obediente. Então agora Josué se vê numa posição de substituir, de estar no lugar de um grande líder que era Moisés. Um desafio pessoal e um desafio intransferível. Josué não tinha opção. Josué não teria como dizer para Deus, acha outro. Não tem jeito. Moisés tentou fazer isso com Deus, alegando que ele era gago e não conseguia falar para tratar lá com o faraó na libertação, na negociação da libertação do povo, da escravidão. E Deus falou para ele, não, é você. Se você não pode falar, eu vou levantar alguém que fale por você, mas é você que irá à frente desse povo. E agora, Deus passa essa responsabilidade ao nosso irmão e à nossa referência, que é Josué. Quantos momentos na nossa vida Deus tem nos desafiado dessa forma? Eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês como exemplo. Muitos pais de família, nesse momento de pandemia, foram desafiados a liderarem de uma forma diferente a sua casa e conduzi-la durante esse período de caminhada na pandemia. Uma nova forma, um novo conceito, agora com todas as coisas fechadas. E você precisando conduzir a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, os seus liderados na empresa, a mãe dentro de casa agora com uma nova perspectiva, não tem escola, o ensino dos filhos sendo feito e acompanhado muito intimamente e próximo, e muito próximo em casa, as rotinas da casa toda mudaram, então agora homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que fazem parte do grupo de risco, como eu, Pessoas com algumas enfermidades ou comorbidades, que também são grupo de risco e que agora são desafiadas a viver um novo momento, de uma forma como nunca viveram antes, de uma forma totalmente improvável até o momento. Um desafio pessoal. Mas Deus, quando fala com Josué, diz para ele, ser forte e corajoso, porque eu, o seu Deus, estou contigo nesse seu desafio. A grande questão para a nossa vida não é o desafio a ser enfrentado. A grande questão é entender e ser convicto de quem está conosco nesse desafio. E Josué entendeu com muita clareza que Deus, além de todo aquele povo, estava com ele e que não o deixaria só.
Está registrado, foi o que nós lemos. E Josué precisava liderar esse povo e acompanhá-lo para cumprir uma promessa que Deus tinha feito aos antepassados dele. Eles estavam ali agora prestes a encarar desafios de ocupação e de possessão de uma terra que Deus tinha prometido que daria a eles. Depois de aproximadamente 40 anos de caminhada no deserto, de um povo que enfrentou grandes desafios, grandes dificuldades e adversidades, que enfrentou lutas, batalhas, mas que Deus sempre esteve com eles e os manteve firme para poder alcançar esse objetivo. E a grande questão agora para Josué é que o manual para que ele pudesse cumprir esse desafio e chegar a ele com sucesso e transpor esse desafio estava na palavra de Deus. Por isso Deus diz para ele que não se apartasse da boca dele as palavras desse livro, que ele pudesse estudar, meditar nele de dia e de noite, não se desviar para nenhum lado e fazer cumprir tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que ele ouviu de Deus através do seu líder Moisés e tudo aquilo que estava escrito e que agora Deus falava com ele. Então é um desafio que vale para nós, um desafio que é pessoal, é para mim, é para você que está em casa. Eu sei que você tem sido desafiado e com certeza nesse momento Deus está desafiando a sua vida, mas eu te digo uma coisa, ser forte e ser corajoso, porque esse Deus que desafia é o Deus que te acompanha, é o Deus que vai lutar não só contigo, mas vai lutar por ti e vai garantir a você vitória, desde que você deixe com que Ele faça todas as ações que Ele precisa na sua vida. Então esse é um grande desafio e um desafio que Josué enfrentou agora como líder de um grande povo. O segundo desafio, se o primeiro é pessoal e intransferível, o segundo desafio, ele é um desafio coletivo e é um desafio libertador ao mesmo tempo. Porque logo depois dessa sessão, desse bate-papo de Deus com Josué, desse comissionamento, dessa imposição, né, de poder de Deus sobre ele, de orientação, de plano detalhado. Deus é detalhista, Deus detalha os limites da terra. Deus diz para ele o que ele precisa fazer, até onde ele vai, até onde ele pode ir, como ele deve conduzir. Deus trabalha junto com ele. E agora ele tem um desafio, um segundo grande desafio, que não é só dele, mas é de todo o povo, mas é um desafio libertador. Que quando a gente lê nas sequências, eu te convido, assim que você tiver um tempo, que você leia o livro de Josué. É um livro muito bonito, é um livro instrutivo e que nos leva a alcançar muitas vitórias, se colocarmos em prática tudo aquilo que Deus ensina para aquele povo nesse livro, a gente colocar na nossa vida. O primeiro grande desafio coletivo e libertador também na vida de Josué agora é atravessar o Rio Jordão. Eles estão, vamos dizer assim, em frente à terra que eles terão que dominar. Uma terra que Deus prometeu que daria a eles. Esse rio era o limite entre o deserto e a terra que mana leite e mel. É o limite entre o passado e agora o novo presente e o futuro na vida daquele povo. Só que tinha um detalhe. Historiadores dizem que esse rio, naquele lugar, ele é um rio que varia de profundidade de 1 a 3 metros. Ele tem aproximadamente 30 metros de largura, então um obstáculo não muito grande, um desafio não muito grande, mas era um rio. E ele tinha que passar com todo um povo por aquele rio, não tinha ponte. E o que tornou essa situação mais desafiadora é que era época de cheia, enchente, e aquele rio tinha transbordado além das suas margens. Então, se a gente for olhar, era uma corredeira, não era agora simplesmente um rio, mas uma grande corredeira. Águas velozes, profundidades alteradas, largura agora que foi transposta da sua naturalidade. Então, é um desafio que Deus coloca para aquele povo, mas o povo precisava ter a certeza que Deus estava com eles. Assim como esteve com Moisés, assim como Ele está e esteve
com Josué. Atravessar o Rio Jordão é deixar o deserto e chegar à terra prometida. É romper com o passado e alcançar o seu futuro. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Qual tem sido o seu Jordão? Qual que é o Jordão que você precisa atravessar nesse momento de pandemia? Emprego, situação financeira, relação conjugal, relação familiar, sentimentos, o emocional muito, mas muito sensível, ansiedade, a vontade da alma, a inquietação da alma, a mente que divaga. Qual tem sido o Jordão que você tem enfrentado e que Deus tem te levado a atravessar para colocar você do outro lado em paz, serenidade, tranquilidade, sabendo que Ele está contigo? É um desafio coletivo, porque todos precisariam passar por aquele rio. E libertador, porque a partir do momento que passassem naquele rio, eles entrariam na terra que Deus tinha prometido para eles. Atravessar o Rio Jordão é o que Deus está chamando a nós que estamos aqui agora na Zona Sul e a você que está em casa, para que você possa alcançar o que Deus tem para você, mesmo durante esse tempo de grande adversidade. Para Josué, seria fácil ele conduzir aquilo sozinho. Mas segundo os historiadores, ele teria que levar contigo mais ou menos uns 2 milhões, né? Uma população, uma comunidade de mais ou menos 2 milhões de pessoas. É muita gente que tinha que ser encaminhada. Mas Deus estava com ele. E a promessa é: você será bem-sucedido em tudo quanto fizer. E o primeiro desafio físico agora era atravessar esse rio. E se ele fizesse, ele sabia que seria bem-sucedido, porque era a promessa de Deus para a vida dele. E ele sabia que não estava só. E da mesma forma, meu querido pai que está em casa, minha querida mãe, filhos, meu querido, amado, idoso, eu sei que não tem sido fácil. Na minha casa também não tem sido. Mas Deus é conosco. E o que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que o que nós temos enfrentado. Sabemos que alcançaremos e lograremos êxito, porque podemos obedecer a Deus e ouvir a voz dEle. E com isso conseguiremos atravessar o Rio Jordão. Para isso, muita coragem, muita determinação, muita firmeza de espírito, porque é uma situação adversa. Muita firmeza de espírito, traduzindo, muita coragem para enfrentar os desafios que têm se colocado à nossa frente. Josué conseguiu passar, porque Deus realizou, não só na vida dele, mas para todo aquele povo, o milagre de parar as águas daquele rio para que eles pudessem passar. Um desafio improvável, intransponível aos olhos humanos, mas agindo pela fé, obedecendo a palavra de Deus que disse para eles: coloca à frente do povo a arca e peça para que aqueles que levam a arca coloquem os pés na água. À medida que o povo foi entrando na água, a água foi parando de um lado e secando de outro, e aquele povo passou a pé seco, para que chegasse do outro lado e entrasse na possessão daquilo que era a promessa de Deus para a vida deles. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, vocês em casa, vocês que estão aqui, Deus está a ponto de realizar um grande milagre na sua casa e na sua vida. Ele só precisa que você ouça a voz dele, obedeça e dê o passo que precisa ser dado. Eu não sei qual é esse passo, eu sei o meu. Mas Deus irá segredar ao seu coração, ao seu espírito. Deus falará intimamente a você e à sua casa qual é o passo que você tem que dar.
E com certeza, no andar, você será surpreendido, como sempre, por Deus, num grande milagre na sua vida. Eu creio. E eu sei que Deus fará isso na sua casa e na sua vida, como Ele tem feito na minha casa e na minha vida. Assim como Ele foi com Josué, Ele é contigo. Por onde quer que você for. Não tenha medo, não se desanime, porque Deus está contigo e vai à tua frente. O terceiro desafio para a gente caminhar para o final, também é um desafio coletivo, mas eu trago uma expressão, uma palavra que é conquistador. Agora Josué não só enfrenta um desafio coletivo e libertador, mas um desafio coletivo, ou seja, para todo o povo e conquistador. Que é esse desafio? Seriam as lutas que eles enfrentariam do outro lado do rio. Porque Deus deu a promessa de dar a eles a terra que mana leite e mel, a Canaã prometida aos antepassados de Josué e de Moisés, a um povo, uma promessa feita lá em Abraão. Uma promessa refeita a Isaac, uma promessa refeita a Jacó, Deus confirmando dia a dia, geração a geração, a promessa que tinha feito, e agora esse povo, na liderança de um homem corajoso, está prestes a ver realizada, materializada, a promessa que Deus tinha feito, mas não é de graça. Deus deu a terra, mas disse para eles: vocês tomarão posse. E naquela terra tinha reis, tinha cidades fortificadas, tinha exércitos, e eles teriam que se apossar disso. Haveria lutas, haveriam batalhas, haveriam grandes embates, vidas estariam em risco. Mas Deus manteve a promessa e disse para Josué: eu sou contigo, não temas, não desanime, eu, o seu Deus, sou contigo, por onde quer que você for. Não importa o desafio que você vai enfrentar. Então é um desafio coletivo, porque todos estariam participando, mas também conquistador, porque agora essa terra que eles tomariam posse é uma terra que tem valor, porque não foi de graça, eles precisaram conquistar essa terra. E lendo o livro, vocês conhecerão toda a trama, né, que eles tiveram que enfrentar para conseguir tomar posse daquilo que era a terra que Deus tinha dado para eles. Isso para nós, como que aplica? São as novas etapas da nossa vida. Sabemos que agora estamos diante de um novo formato. Um novo. Tudo agora é diferente. Tudo será diferente. Nós não voltaremos ao que éramos. Nós não conseguiremos trabalhar da forma que trabalhávamos. Não conseguiremos avançar da forma que avançávamos. Tudo é novo. Nova vida, nova forma, nova etapa. Com certeza, com muitos desafios, muitas lutas, muitas mudanças, e mudanças sempre traz para cada um de nós desconforto. Então são desafios emocionais, desafios físicos e materiais, desafios que enfrentaremos, mas nos tornarão esses desafios um povo, uma família, um homem e uma mulher conquistador, se fizermos isso debaixo da orientação de Deus e seguindo aquilo que Ele nos diz, ou seja, sendo obedientes à sua palavra. Josué viveu isso. E para resumir e fechar essa história, o povo tomou posse daquela terra. Exércitos maiores foram derrotados. Cidades fortificadas foram tomadas. Muros caíram diante deles por milagre de Deus. Reis se entregaram, se prostraram diante de um povo que servia a um Deus que pode, a um Deus poderoso, Jeová, o Senhor dos Exércitos. Um Deus que andava com aquele povo. Um Deus de milagre. E é esse Deus que cuida da sua casa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Esse Deus está contigo. Esse Deus irá conquistar junto com você tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você não está só. Ser forte e ser corajoso. Mantenha a sua coragem em dia, porque você
superará todo medo dessa novidade de vida que tem se colocado à sua porta. Josué alcançou êxito. Morreu com aproximadamente 110 anos. Não conseguiu ver e presenciar a possessão de toda a terra, mas grande parte dela, ele estava junto, à frente do exército do povo de Deus e conduzindo aquele povo segundo a orientação do Deus Todo-Poderoso. Para concluir, queridos, desafios são normais na nossa vida, são inevitáveis. Como eu disse, desde a nossa concepção até o dia da nossa morte, seremos desafiados todos os dias, a todo momento. A diferença é que eu e você cremos num Deus que pode nos levar à vitória, independente do desafio, independente do tamanho do desafio e do obstáculo. Deus dá promessas. O texto está carregado de promessas para Josué e para todo aquele povo. Mas o fato de ter promessas não impede os desafios. O que impede o desafio é a coragem de obedecer e ouvir a voz de Deus e andar segundo o seu comando. O que vence desafios é ser homem e mulher que escuta, que ouve a voz de Deus. Sempre vamos enfrentar desafios na nossa vida. E nos momentos de desafio, duas vozes sempre reverberarão no nosso ser, na nossa mente, os nossos ouvidos, a voz de Deus e a voz do medo. Sempre. Qual voz que você vai ouvir? Josué era um homem que ouvia a voz de Deus. E a voz a qual nós dermos ouvidos, ela apontará o resultado de todas as nossas ações. O sucesso de nossas ações está diretamente ligado à voz que vamos ouvir. Se medo, fracasso. Se ouvir a voz de Deus, vitória e consagração diante dele. As nossas escolhas, eu costumo dizer em casa, que sempre apontarão o nosso destino. Tudo aquilo que escolhemos nos leva ao destino que iremos alcançar. Muitas vezes pensamos num destino, mas as nossas ações nos levam a outros, porque foi a escolha que nós fizemos. Então eu quero te convocar, meu querido e minha querida. Escute a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Esse era o segredo de Josué, por convicção própria, por experiência, por vivência com um Deus que age, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, eficiente e eficaz na vida dele. Ele ouve a voz de Deus e a obedece. Por isso, ele logrou êxito. Essas características fundamentam a coragem e fundamentaram a coragem de Josué. E essas características, ouvir a voz de Deus e obedecer, é que vai alicerçar toda a sua coragem e te levará a vencer os desafios que estão sendo colocados à sua frente. E aí eu faço uma pergunta. Vai vencer os desafios? Vamos vencer os nossos desafios? Eu quero encerrar dizendo para você, não importa o desafio ou o tamanho do desafio, qualquer que seja ele, seja forte, seja corajoso. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus está contigo. E eu quero que você vá para casa com 2 versos. O primeiro é o último versículo que eu li, de Josué, que você abrace isso. Não fui eu que ordenei a você, capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Josué 1, verso 9. Enfrente o seu desafio com cabeça erguida, porque Deus está contigo. Deus é conosco todos os dias, até que Ele volte. E aí eu quero encerrar para a gente orar. Uma palavra que o apóstolo Paulo diz ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, um líder que ele formou, que enfrentou muitos desafios aqui no Novo Testamento. E ele diz o seguinte, Paulo dizendo a Timóteo, na sua 2ª carta, capítulo 1, verso 7, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, este Espírito que Deus nos deu, nos enche de poder e de amor
e nos torna muito prudentes. Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida, você que está nos ouvindo e acompanhando em casa, para a sua casa, para a sua família, para todos nós que estamos aqui. Deus não nos deu o espírito de covardia. O espírito que Ele deu a você e a mim nos torna cada dia mais cheios de amor, cheios de poder e muito prudentes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que você seja fiel à voz de Deus e obediente a Ele. Eu quero orar com você e por você, para a gente encerrar esse momento. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor fará na nossa vida. Deus, nos ajude a sermos corajosos. Ó Deus, a vencermos os nossos medos e assim conquistarmos todos os desafios que foram colocados para nós. Que possamos transpor cada um deles com um brado de vitória, chegando ao outro lado do Jordão da nossa vida, ó Deus, cada vez mais fortalecidos pelo Teu poder e pela Tua presença. Deus, nos livra da covardia, ó Deus, e nos encha de toda prudência, como assim diz o apóstolo Paulo, que o amor do Senhor, que excede toda a vida e a raça humana, aquilo que está no coração do Senhor, possa estar em nós, assim como sempre esteve, e transborde em nós para que alcance outras casas e outras famílias. E é nesse amor que nós nos entregamos. É a esse amor que nós nos entregamos e é nesse amor que nós descansamos, porque sabemos que o Senhor nos ama e por nos amar, o Senhor cuida de nós. É o Senhor que está conosco. Por isso o Senhor nos chama a sermos corajosos, obedientes e prudentes diante de tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Que essa pandemia, que essa crise de saúde, ó Deus, ela é passageira, ela irá passar, mas a Tua palavra permanece para sempre. As ações do Senhor em nós permanecem, e nós passaremos por isso, junto com o Senhor, porque o Senhor é quem vai por nós. E é nessa convicção que nós lhe agradecemos e nos tornamos servos obedientes e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada família, que o amor do Senhor, que a graça redentora do Teu Filho Jesus Cristo e que as bênçãos e o consolo do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda casa representada aqui nesse lugar e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais. Que a presença do Senhor seja firme, eficaz, eficiente e que a Tua luz brilhe em cada lar, em nome de Jesus.